mal educado para poder dar o bom dia sincronizado, tá ligado? Bom dia para todo mundo ao mesmo tempo. Mais uma vez... Ih, calma, tem que escrever meu nome primeiro, né? Eu sempre esqueço. Eu vou passar a escrever fio, cara. Depois vou pedir para eles mudarem meu nome aí nos bagulho, entendeu? Porque meu nome artístico... meu nome artístico é Fio, mas as pessoas... Na minha identidade está escrito que eu sou o Felipe, então tá bom, né? Vai ser Felipe mesmo. Hoje é dia 9 mesmo, é isso? Caraca! 10? Opa, adoro! Dia 10 é o dia que fulaninho de tal vai pagar. Ó, que maneiro! A data já tá ali em cima, eu não vou, né, mudar isso. Rapaziada, bom dia pra vocês. Como vocês já sabem, eu tô fazendo aí nessa pegada de dar aula sobre questões mais atuais. E nessas questões mais atuais a gente acaba fazendo uma revisão zona de humanas, né? Aqui é meio que uma aula de humanas. E quem mais humanas do que eu para poder... Mais humano? Que isso, professor? O que é ser muito de humanas? Enfim. Fiz um slide para combinar com a minha camisa, obviamente, né? Talvez vocês não estejam vendo daí, mas olha só, no celular é a mesma cor. É a mesma cor, cara. Camuflou, ó. Ficou tipo tela branca. E hoje a gente vai falar sobre xenofobia e crises de refugiados. Por que eu estou falando de crises e não crise? Porque a gente tem uma mania... Mania não, né, cara? É falta de conhecimento, assim. E eu falo de uma forma não ruim, mas é falta de saber que isso também acontece. A gente às vezes pensa que nós temos somente uma crise de refugiados acontecendo no mundo, que é a crise lá dos refugiados lá da Europa, né? Só que na verdade nós temos vários movimentos, vários fluxos de migração, né? Onde pessoas estão saindo de lugares, porque nesses lugares nós temos situações de vida pesadíssimas, situações de vida muito ruins. Então, nessa parte que a gente está vivendo, nessa última década que a gente viveu, muitas pessoas deixaram suas casas, muitas pessoas deixaram suas famílias para poder fugir de problemas seríssimos. E isso não aconteceu só no Oriente Médio, isso não aconteceu só na Síria, isso não aconteceu só na América Latina, por exemplo, que é o clássico, né? Mas em todo mundo nós tivemos vários movimentos de refugiados. E sempre que nós temos um papo de refugiados, né, nós vamos ter um papo de xenofobia. Porque uma coisa vai meio que alimentar a outra de uma forma bastante infeliz, né? Essa chegada de muitas pessoas em diferentes países, com diferentes culturas, vai afetar cada vez mais o problema da xenofobia. Então, sem mais delongas, vamos começar. Vamos trocar uma ideia primeiro sobre o que é xenofobia. Pode passar, por favor? Xenofobia. O que é isso? Xenofobia. Vamos lá. O que é xenofobia? De forma sintética: desconfiança, temor ou antipatia por pessoas estranhas ao meio daquele que as ajuiza, ou pelo que é incomum ou vem de fora do país. Ou seja, todas as vezes que a gente fala de xenofobia, nós estamos falando de uma aversão a coisas estrangeiras. E essa aversão, assim, em 99% das coisas, em 99% das vezes, é contra a pessoa em si, né? Por quê, professor? Como assim a pessoa em si? Porque é muito difícil você ver uma questão xenófoba que não passe pelo critério pessoal, que não passe pela pessoa imigrante, né? Por exemplo, ninguém tem xenofobia, por exemplo, com um doce da Turquia. Ninguém tem xenofobia, por exemplo, com um colar de ouro que tenha vindo da África, né? Que tem uma das maiores reservas do mundo. Ninguém tem xenofobia pelos produtos, mas a xenofobia acaba sempre se manifestando pelas pessoas, né? Então, na maior parte do tempo, nós estamos falando de ataques diretos a pessoas, né? E não a coisas. Mas aí, a gente tem uma outra ideia dentro da xenofobia, que pode ser um sentimento de forte caráter e influência política, né? A xenofobia,
não é uma coisa... E aí, isso aqui é uma opinião mais minha, tá bom? Mas tem outras pessoas que vão concordar com isso. A xenofobia não é uma coisa que nasce nas pessoas. Xenofobia é um sentimento construído, né? É uma construção social sobre alguma coisa, né? Você não nasce... Essa frase aqui que eu vou falar, ela já foi dada para tantas pessoas, já falaram que foi o Madiba que falou, já falaram que foi o Bob Marley, já falou que foi um monte de gente. Mas ninguém nasce odiando os outros, né? Provavelmente foi São Francisco de Assis, né? Que todas as frases que a gente não sabe de quem é de São Francisco de Assis ou do Agostinho de Hipona, né? Então, o que acontece? Esses sentimentos, eles têm uma carga, uma influência política muito forte. Quer ver? Vou contar uma história bastante rápida para você entender. Em 1989, na Alemanha, pós-reunificação, né, a queda do Muro de Berlim, vocês sabem que tinha a Alemanha Ocidental, a Alemanha Oriental, né, todo mundo conhece essa história. E aí, com a queda do Muro de Berlim, a gente tem uma reunificação alemã e tal, só que por causa de todo esse contexto que já vinha sendo vivido ali, a Alemanha, de maneira geral, entrou numa espiral de desemprego. Desemprego mesmo, desemprego pesado, né? Teve um dado de um período de ter um quarto da população alemã sem emprego. É muita coisa, parece pouca coisa, mas é muita coisa. E aí, ao mesmo tempo que as pessoas estavam sem emprego, nós estávamos tendo um crescimento da construção civil na Alemanha. Guarda essa informação. De um lado está desempregado, do outro a construção civil está avançando na Alemanha. E aí, quando você ia olhar quem estava trabalhando na construção civil, quem era? Eram imigrantes negros, vindos do norte da África, vindos de países muito pobres, mas de característica geral, negros. E aí começaram protestos na Alemanha por parte dos alemães em si. Mais empregos para a Alemanha, mais empregos para a Alemanha. No meio desse discursinho aí, começaram a divulgar aquela ideia de que quem rouba os empregos na Alemanha são os negros vindos do norte da África. Mais empregos na Alemanha, fechamento de fronteira. Mais empregos na Alemanha, fechamento de fronteira. Esse era o grito dos protestos. Do nada, alguém achou certo levantar uma bandeira nazista no meio do protesto. Ou seja, você vem de um sentimento de origem econômica, que é uma crise, e cai lá dentro do racismo. Cai lá dentro da xenofobia. E ressuscita um dos piores fantasmas da humanidade, que é o nazismo. Né? Um dos grandes passos para o desenvolvimento do neonazismo que a gente tem hoje começou nesse período. Ou seja, a xenofobia não é um sentimento, ninguém odeia negro, ninguém odeia nordestino, ninguém odeia cigano ou qualquer coisa do tipo. Mas existem correntes políticas, existem interesses políticos, e aí não é interesse nosso, é interesse de camadas acima da nossa, que vai implantar na gente o pensamento de que odiar essa pessoa é o ideal a se fazer, que odiar fulano de tal é o ideal a se fazer. E é sobre isso mais ou menos que a gente vai falar nessa aula de hoje, sobre esses caminhos políticos que levam a gente a ter esses episódios de xenofobia no mundo. Pode passar, por favor. Passa porque deu trabalho. Show, segura. Nem sempre a xenofobia se direciona ao estrangeiro. Nem precisava continuar essa frase, mas eu continuei. Nem sempre xenofobia se direciona a estrangeiros. Nós temos vários países no mundo que têm casos de xenofobia dentro do seu próprio país. Exemplo, nordestinos no Sudeste. Sabe aquele papo de que... primeiro, eu vou usar um termo aqui que não é muito bonito, mas eu posso porque eu sou, né? Minha família inteira nasceu na Paraíba, né? Eu fui o único bonito que quer nascer em Niterói no meio das férias de família. Nasci em Niterói, né? Mas todo mundo nasceu na Paraíba. Minha mãe, meus tios, meu pai é mineiro, mas a parte de mãe é todo mundo Paraíba, né? E aí aqui no Sudeste a gente tem esse papo de Paraíba. Lá em São Paulo as pessoas chamam de baiano,
Tem uma galera que chama aqui em Nova Iguaçu, eu já vi chamar de nortista. Quem são essas pessoas? São as pessoas que vêm de outra região para tentar a sorte aqui no Sudeste, né? Enquanto você está chamando assim, nessas formas mais amigáveis, por exemplo, meu tio Beto, aliás, tio Beto, se um dia você assistir essa aula, um beijo pro senhor e desculpa por estar explanando isso aqui. O apelido dele é Paraíba. O apelido dele é Paraíba, mas por conhecimento, por aceitação própria dele. Só que, tipo assim, ele deixa uma coisa muito clara. Quando essa intimidade que ele dá para uma pessoa chamar ele de Paraíba ultrapassa e cai para um lado de um desrespeito, aí acabou a amizade. Aí acabou tudo, aí já se torna xenofobia. Porque uma coisa é você falar assim, e aí Paraíba, tranquilidade, não sei o quê, vamos comer um churrasco, não sei o quê, ele vai responder de boa. Agora, se chegar assim, aí ó, só faz besteira, isso aí é coisa de Paraíba, tinha que ser Paraíba, tinha que ser nordestino. Associar essa ideia que a gente tem hoje da polarização brasileira, né, política, de associar que o Nordeste vota em candidato tal, que o Nordeste elegeu o candidato tal, e por isso eles são burros, né? Isso aí não é nada mais, nada menos do que xenofobia na sua máxima. É você reconhecer que o outro não tem capacidade de votar, como se o Sudeste soubesse votar em alguém. Eu fico assim, de cabelo em pé quando eu vejo alguém do Rio de Janeiro falar que alguém não sabe votar. Ó, Sérgio Cabral. Todos os governadores do Rio de Janeiro estão presos, mas quem não sabe votar é o nordestino. Show, é isso, né? Então, a gente também tem xenofobia contra outros, dentro de um mesmo país, contra regiões diferentes, ainda mais o Brasil, que é continental. Aí alguém vai falar assim, ah, professor, o pessoal do Sul também sofre xenofobia. Deve sofrer. Mas, tipo assim, não tem comparação. Não tem comparação. Eu tenho alguns amigos, né, que às vezes falam assim, aí, pessoal do Sul só faz maluquice. Tinha que ser gaúcho, não sei o que lá. Isso é xenofobia, tá errado isso aí, né? Mas quando a gente coloca numa escala histórica, quando a gente coloca numa perspectiva de o quanto isso vai impactar na vida das pessoas, não tem nem comparação. Você vai chamar o sulista de gaúcho, ele vai continuar na qualidade de vida dele. Você nunca vai falar que o gaúcho não sabe votar. Você nunca vai falar que o gaúcho só serve para ser porteiro. Cara, tem uma... Nossa, eu acho que foi até esqueci o nome daquele programa da Band, que era bom pra caraca. Eu acho que é A Liga. A Liga, que era aquele babaca do Rafinha Bastos. Só que ele é gente fina e tal. É babaca, mas gente fina, eu gosto dele. Que ele fez uma reportagem perguntando para as pessoas em São Paulo assim: a gente está com um projeto de lei para que os nordestinos voltem para o Nordeste. O que você acha? As pessoas, acho bom. Caraca, mané. Eu acho muito bom que eles voltem para o Nordeste, não sei o quê, e vai embora de São Paulo, deixa São Paulo para os paulistas. E todo mundo respondendo isso. Não, vai pro Nordeste, né? Lugar de baiano é na Bahia. Não sei o que. Os caras responderam bagulhos assim. Pessoal de casa, eu tô olhando para vocês aqui agora para vocês pegarem o drama. Aí tem uma pessoa que chegou e respondeu assim: o que você acha dessa lei aí que a Prefeitura de São Paulo falou que vai forçar os nordestinos a voltar pro Nordeste? Aí o cara falou assim: eu acho errado. Aí eu, pô, maneiro, legal, né? Parabéns, alguém achou errado. Aí o cara até se assustou. Como assim você acha errado? Aí ele, não, eu acho errado porque, né, a gente precisa de alguém para ser o porteiro dos nossos prédios, a gente precisa de alguém para varrer nossas ruas. Cara, eu acho que, tipo assim, esse tipo de preconceito é pior do que o direto. Porque é aquele preconceito que passa aquela onda de, eu sou bonzinho, mas se eu puder matar você, eu te mato. Entendeu? Eu sou bonzinho. Não, nordestinos também são ser humano, tá ligado? Umas coisas assim, desse nível. Então, essa realidade ele ainda é muito presente aqui no nosso Sudeste em relação às pessoas do Nordeste. Por quê? Vamos lá, tem um fator histórico aqui por trás. Anos 50 e 60, aqui no Sudeste a gente teve a industrialização, né? Você já estudou isso aí em história, em geografia.
Então vem aquela massa de pessoas do Nordeste aqui para Rio de Janeiro e São Paulo, basicamente. Essa massa de pessoas, ela arrumou emprego, porque tinha muito emprego, né? E o papo é sempre aquele: estão roubando os nossos empregos. Gente, essa frase aqui resume quase todo o nível de xenofobia do mundo. Estão roubando os nossos empregos. Sendo que, lá na frente eu vou explicar melhor essa questão de estão roubando os nossos empregos. Mas essa ideia do nordestino vindo para cá e roubando empregos, ela é clássica para poder justificar um, entre aspas, ódio aos nordestinos. Tem 2 filmes que falam muito sobre isso. Um é mais antigo, que é o Homem que Virou Suco. O nome desse filme já é muito louco, né? Parece que o cara que fez esse filme tomou ácido. Aí ele escreveu o filme. O filme é muito bom, muito bom. Eu não posso contar, é de 89, se eu não estou enganado, alguma coisa assim. É muito bom, é uma história assim maluca, que tu vai ver, tu vai falar assim: caraca, esse filme tinha que ser refeito. E o outro é o Caminho das Nuvens. Não sei se alguém já assistiu o Caminho das Nuvens. Filmaço, que é até do Wagner Moura. É o Wagner Moura? Agora eu fiquei na dúvida. Que é de uma família que sai do Nordeste para o Sudeste de bicicleta. É uma história assim linda. E fala muito sobre esse drama, fala como esse preconceito se desenrola, tanto da forma direta quanto da forma indireta. O Caminho das Nuvens tem no YouTube de graça. Ó, dica de pirataria, brincadeira. Caminho das Nuvens está na Netflix. Paguem Netflix e assistam pela Netflix, ok? Tem no Google Drive também. Quem sabe o esquema do Google Drive tá ligado. Então, essa questão de nordestinos, ela acontece por um fator que é histórico. E os outros que a gente vai discutir também sempre vão acontecer por causa de fatores históricos, políticos e coisa e tal. Pode passar, que agora a gente vai... Diga. Carioca faz xenofobia com paulista? Isso aí não é xenofobia não, é reparação histórica. Brincadeira, tô brincando. Cara, não faz não, porque tipo assim... eu acho que a parada do carioca com paulista é mais uma sacanagem mesmo. É tipo briga de irmãos. Não chega a rolar xenofobia por um motivo muito simples. Porque ninguém é prejudicado na sociedade por ser paulista. Ninguém vai ser prejudicado na sociedade por ser carioca. Agora, ser prejudicado por ser nordestino? Um monte. E até de você ter um sotaque, a pessoa já te tratar diferente. Eu sei disso porque minha família é... todo mundo do Nordeste. A minha mãe conta vários casos de que quando ela veio morar aqui pela primeira vez no Rio de Janeiro, ela era tratada diferente na escola. E é uma escola daqui de Nova Iguaçu. E é uma escola muito famosa, mas eu não vou falar o nome porque eu não quero receber processo. Então, e a escola deixava isso rolar solto porque a escola acreditava nisso. Que realmente eram pessoas diferentes, que tinham menos capacidade. Entendeu? Então é complicado. Essa parada de Rio de Janeiro e São Paulo é mais brincadeira de internet, principalmente por causa disso. A grande parada é: algum grupo está sendo prejudicado por ser aquele grupo? O paulista é prejudicado de alguma forma por ser paulista? Só é prejudicado por causa da poluição do ar de São Paulo, né? É a única forma de você ser prejudicado sendo paulista. Mas não é. O cara é paulista, ele... não, São Paulo, tal, você é high-tech, não sei o que lá, e sabe das coisas, cidade global. Carioca, então, tu viaja aí, tu fala, eu sou do Rio de Janeiro. Aí todo mundo fala assim, então fala biscoito. Aí você fala biscoito, aí todo mundo... É só isso aí. Todo mundo sabe que o certo é o quê? Biscoito. Tá escrito no pacote, filho. Tá escrito no pacote, não tem... Entendeu? Olha o nível da nossa discussão em relação aos paulistas. É uma discussão de brincadeira, uma discussão que não afeta em nada, entendeu? Agora, olha o nível do papo dos caras em relação ao nordestino. Nordestino não sabe votar. Nordestino não tem inteligência para poder fazer uma conta básica. Entendeu? Complicado. Espero que ninguém corte essas partes do vídeo e depois fale assim, professor falando mal do Nordeste. Eu amo o Nordeste. O vagabundo faz isso aí. E aí a gente vai falar agora sobre uma questão internacional, que é a questão dos grupos atingidos pela xenofobia. O primeiro grupo são os árabes. Árabes de forma geral, né? Povos que vivem na região do Oriente Médio, de forma geral, na região geográfica. E aí tem uma parada muito louca que é o seguinte:
todo mundo acaba confundindo árabe e muçulmano. E são duas coisas completamente diferentes. Árabe é a pessoa que vive nessa região geográfica do Oriente Médio. Muçulmano é o cara que segue a religião islâmica, né? Então, tipo assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode ser árabe e ser cristão. Sério, é possível. Você pode ser muçulmano e ter nascido no Brasil. Você pode ser muçulmano e árabe. Você pode ser... já falei todas as opções possíveis. Então, uma coisa... A questão étnica da localidade do seu nascimento não tem nada a ver com a sua religião. Mas aí, o que a gente aprende aqui no Ocidente? Que é tudo uma coisa só. Vocês sabiam que aqui o comércio do Rio de Janeiro, comércio de rua do Rio de Janeiro, os principais criadores das grandes casas comerciais do Rio de Janeiro são árabes? Por exemplo, eu não vou falar o nome desse aqui porque não está patrocinando, mas é uma loja que eu gosto muito. Muito, né? Que fica no Saara, que vende umas paradas gostosinhas de fazer comida e tal, né? Árabes. Tem uma outra casa no Saara que agora eu esqueci o nome, mas é uma que vende coisas assim, parece até a Minso. Não sei se alguém tá ligado na Minso, né? Só que a Minso é do Brasil. Os caras vendem várias paradas, tu vai ver, os caras são árabes. A maior parte daqueles comerciantes mais antigos da Rua da Alfândega, ali no centro do Rio, Saara, Uruguaiana, Buenos Aires, todo mundo árabe. E a gente não se liga nisso. Aí você vai ver, e esses caras são muçulmanos? Não. Maluco tá lá na igreja de Nossa Senhora de Salete, todo dia da festa de Salete, lá fazendo o seu benzimento, deixando lá sua flor e já era. Tá na festa de São Jorge. Ou seja, uma coisa, você ser árabe não está diretamente relacionado com a ideia de que você é islâmico. E outra coisa, nem todo islâmico é radical, ok? Era isso que eu estava esquecendo. Nem todo árabe é islâmico, nem todo islâmico é árabe e nem todo islâmico é radical. Cara, dentro das religiões, toda religião, toda, você vai ter bons exemplos e maus exemplos. Você vai ter, por exemplo, o Saddam Hussein, que era islâmico, ditador e matador, e você vai ter o Malcolm X, que também era islâmico, mas não acreditava em nada disso. Você vai ter bons cristãos, como Martin Luther, e vai ter maus cristãos, como Hitler. Né? A gente tem essa ideia, se cristianismo levasse alguém a alguma coisa, Hitler não era cristão. Entendeu? Então essa questão do islâmico, ela é tratada de maneira muito bizarra. Porque você fala que você segue Alá, você automaticamente é terrorista. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Pelo menos aqui no Brasil, os islâmicos que eu conheço, aqui a gente tem uma comunidade islâmica aqui no Rio de Janeiro, bem grande, na zona sul mais antiga, tipo Botafogo, Flamengo, Laranjeira, tem muito islâmico que mora ali. Até porque ali tem uma rede de recepção de refugiados. Isso aí vocês não sabiam, né? Ali eles recebem refugiados, principalmente sírios, né? Tem toda uma estrutura de apoio ali. Tem umas igrejas, inclusive evangélicas. Isso aqui eu acho muito bonito. Igrejas evangélicas que recebem refugiados muçulmanos árabes. Os caras não são da mesma religião, mas se unem pelo amor. Isso é muito legal, isso é muito bonito. Isso é muito louvável, isso prova que nem todo mundo é igual a todo mundo. Caraca! Nem todo mundo é igual a todo mundo. Oi? Vai. Deixa o cachorro latir primeiro. Valeu, cachorrinho. Então, continuando. Da onde que vem esse ódio, esse papo todo aí contra os árabes que a gente tem? Vem diretamente do movimento que a gente conhece como Guerra ao Terror, né? Lá em 2001, 11 de setembro de 2001, o que vocês estavam fazendo? Eu esqueço que eu tenho 26 anos e vocês devem ter no máximo 15. Brincadeira. Cara, existe uma lenda no 11 de setembro que tava todo mundo assistindo Dragon Ball Z. Vocês já ouviram isso? É o famoso efeito Mandela. Que uma memória que é contada tantas vezes se torna real no coletivo.
Todo mundo falava, não, pô, tava assistindo o Dragon Ball Z, aí quebrou a parada e começou a aparecer lá, ó, Ataque às Torres Gêmeas. Mentira, não estava passando Dragon Ball Z. Nessa época, inclusive, Dragon Ball Z passava na Band. E a Band não noticiou o 11 de setembro. Né? Eu me lembro que esse dia eu estava na escola evangélica, né? Colégio da Assembleia de Deus, bem tradicional. Mano, eu fui pra escola na van, eu ainda tinha dinheiro. Eu fui na van, aí na van era só papo de bagulho de Jesus voltar. Era só isso. Aí chegou na aula, o professor botou a sala em círculo, apagou a luz e falou assim, então, gente, nós estamos começando dias difíceis. Aí eu falei, aí agora que eu chego em 2020 eu entendo o que ele estava querendo dizer, né? Demorou aí 19 anos, mas a gente chegou no dia difícil. Então, a partir dali de 2001, criou aquele imaginário de tipo assim, pô, se quem derrubou as Torres Gêmeas é islâmico, logo todo islâmico é capaz de derrubar as Torres Gêmeas. Todo islâmico é capaz de entrar num lugar e sair matando todo mundo. E não é assim que funciona. E Estados Unidos, gente, eu gosto muito dos Estados Unidos. Já fui 5 vezes para os Estados Unidos. Não indico para ninguém. Mas, tipo assim, Estados Unidos é imperialista. O seu professor de história da escola, de sociologia da escola, não está errado. Existem várias políticas que os Estados Unidos fazem para convencer o mundo daquilo que eles acham que é certo. Igual eles estão fazendo com a China, por exemplo, agora. Então, nesse período aqui, se espalhou no mundo a doutrina Bush, de combate ao terrorismo. E essa ideia do combate ao terrorismo caiu aonde? Caiu no colo de combate ao islâmico, combate ao árabe, de forma geral, porque todo árabe é islâmico, segundo os caras aqui. E aí isso se reforçou no mundo todo. Se reforçou no mundo todo. E esse pensamento, ele perdura até hoje. A ponto da gente chegar em 2015, 2016, a gente ter a Europa recebendo 2 milhões de pessoas e um monte de gente indo para a rua protestar para mandar os caras da Síria voltar para a Síria. No meio do monte de bombardeio. Onde em um dia só os caras mataram 100 mil pessoas. Complicado. Aqui a gente está falando de 2015, mas desde 2013 a gente vem acontecendo aquelas situações ali no Oriente Médio, que vai ser tema de uma outra aula, né? A chamada Primavera Árabe, né? Que vai ser aquele levante popular contra os regimes que são autoritários, que são ditatoriais. Tinha vagabundo que estava 40 e poucos anos no poder ali na região do Oriente Médio. Então, tipo assim, a gente teve isso acontecendo no norte da África, no Oriente Médio em si. Algumas cidades ali da Europa, do leste europeu também entraram nessa onda. E, tipo assim, essas instabilidades políticas levaram a gente a ter a guerra civis em vários países do Oriente Médio, entre eles a Síria. Né? Vocês vão lembrar, isso aqui não é tão velho, vocês vão lembrar que teve uma época que era o Pray for Syria, ore pela Síria, não sei o que. Esse dia tinha, se eu não estou enganado, 1 milhão de pessoas presas numa cidade. É bizarro, entendeu? Quando a gente vê a guerra na Síria e acha que é uma guerra qualquer, não, é bagulho bizarro. E olha só, não acabou. A guerra na Síria continua, tá rolando. Semana passada, um artista que eu gosto muito, que é o Banksy, que é artista de grafite e tal, quem gosta dessas paradas procura. Ele é milionário hoje, né? Vendeu obras de arte, fez o cacete A4. Ele comprou um barco para ir resgatar os caras na Síria. E aí, no meio do Mediterrâneo, o barco dele foi cercado e mandaram ele voltar com o barco. Porque, tipo assim, para não trazer imigrantes para a Europa, para não salvar pessoas. Direto, vários governos ali que fazem divisa com o Mediterrâneo estão abandonando imigrantes no meio do mar. Botam um colete, salva-vida e deixam eles no meio do mar. E segundo a ONU, não se pode fazer nada, porque a ONU respeita a soberania nacional. Soberania nacional de deixar nego abandonado no meio do mar? Entendeu? Então isso aí está acontecendo ainda hoje. Casos cada vez mais graves. Aquele do menininho, que essa foto foi a foto de 2016, se eu não estou enganado, que era do menininho que chegou na beira do Mediterrâneo, ele morto, porque o navio dele virou e ele chegou boiando. Lembra de... Chegou... E não, a aula hoje está meio pesada, está todo mundo triste.
A gente já falou de nordestino, agora está falando de árabe. Estamos falando sobre xenofobia hoje. Então, é pesado, gente, pesado. E é aquilo. A coisa que mais me angustia é, tipo assim, é saber que falar sobre isso ou escrever uma hashtag não vai mudar nada. Isso é muito triste. Eu tô triste aqui, ó, tô chorando. Então, pode passar, por favor, porque eu já cansei de falar disso aqui, eu já tô. Aqui vamos chegar na contradição. Olha só que bagulho doido. Então a Europa, nesse meio termo aí, ela tá com aquele papo de rejeitar os imigrantes. Vamos rejeitar os imigrantes. Só que a grande contradição é essa. 90% dos refugiados sírios estão concentrados em 5 países do Oriente Médio e África: Turquia, Líbano, Jordânia, Iraque e Egito. Ué, 90% está nesses países? Então como isso se torna um problema para a Europa? Só 10% chega na Europa. Não existe crise de refugiados de forma plena. Não existe. Porque seria caótico se chegasse esses 100% todo na Europa. Então, essa criação de essa crise de refugiados é uma ideia criada. Não é uma ideia real. Ah, pô, beleza, chega imigrante lá? Chega imigrante pra caramba, né? Mas se você for ver, por exemplo, o Líbano, que é um país muito pobre, tem um território 100 vezes menor do que a Europa e pegou 1 milhão de refugiados. Mas o problema é para a Europa. Será que aqui nessa questão a gente só tem, né? Lembrando que a Europa recebeu 2 milhões entre 2015 e 2000 e... esqueci a data, mas eu pego aqui, não tem problema. 2015 e 2016, 2 milhões. Só a Turquia recebeu 2 milhões. A Europa... imigrantes, pode crer. O Brexit, a gente não teve aula disso ainda não, né? Eu acho que eu dei no militar essa aula. Mas mais pra frente a gente chega lá. O Brexit, ele quis uma mudança nas leis de entrada e saída de imigrantes, não só por causa dos imigrantes europeus, porque também tem a questão do imigrante europeu. Por exemplo, a Inglaterra, ela tem sistema público de saúde. E tipo assim, o resto da Europa não. Então o vagabundo o que faz? Pega o passaporte europeu, vai se tratar na Inglaterra, porque lá é de graça. E tipo assim, o SUS da Inglaterra é muito bom, né? Das vezes que eu tive na Inglaterra, nunca sofri nada, né? Mentira, gente, nunca fui pra Inglaterra não. Só pra Turquia, que é muito mais caro. Então, vamos lá. Se a gente for comparar o número de imigrantes, porra, a Europa não recebeu ninguém. Só o Líbano recebeu 1 milhão. A gente está falando de Europa inteira, não estamos falando da Alemanha ou da França. A Europa inteira recebeu 2 milhões. O Líbano sozinho, com um território 100 vezes menor, recebeu 1 milhão. Se tem crise, é no próprio Oriente Médio, não na Europa. Então, o que faz a gente ter esse pensamento? É a xenofobia. Claro, existem avanços das teorias mais radicalizadas do Islã? Existem, com certeza. O Islã tem uma linha radical que ela está avançando pra caramba. Por exemplo, em Londres, né, cidade que eu conheço com a palma da minha mão, a gente tem alguns bairros ali no entorno do subúrbio de Camden, né, onde a maioria da população é islâmica e eles fazem valer a Sharia nas ruas. O que é a Sharia? É a lei islâmica. Ou seja, não é uma parada maneira, com certeza, né? Nenhum cidadão tem que se submeter à lei da religião de outras pessoas, né? Mas, de forma geral, o que leva a Europa a ter esse sentimento contra os refugiados é a xenofobia. É simplesmente o sentimento xenófobo construído desde lá do período da Guerra ao Terror e que chega nos dias atuais aí com essa força toda, deixando aí pessoas cada vez mais morrendo no meio do caminho. Pesado. O cachorro também concordou. O cachorro toda hora tá latindo, né, rapaziada? Vocês querem que eu deixe mais um pouquinho aqui o slide? Que eu já vou adiantando. Ih, caraca.
O maluco mandou uma mensagem aqui aleatória, falou assim, tô te esperando aqui embaixo. Ih, que isso? Tá maluco? Não fala nem que me ama mais? Vamos lá. Enquanto vocês estão terminando aqui, eu vou já falando sobre outro assunto. O próximo grupo que a gente fala são os latinos. E não é o cantor latino. Esse aí tá liberado, você não gostar. Brincadeira. Latino, eu te amo, ok? Eu amo o 12. Eu fiquei muito triste quando ele morreu. O 12 é o macaco do latino. Muito brabo. O meu sonho é ter um macaco. Brabo demais. Aquela página do Twitter, primata fora de contexto. Porra, todo dia que eu vejo aquilo eu quero comprar um macaco. Mas não pode, né? Vamos lá. Latinos. Quando a gente fala de latinos, a gente está falando da América culturalmente dividida do México para baixo. México é a América do Norte, geograficamente falando, né? Nas últimas aulas a gente falou sobre o acordo comercial entre Estados Unidos, Canadá e México. México é a América do Norte, né? Só que culturalmente falando, México é América Latina, por causa da colonização, por causa da cultura de forma geral, por causa das condições socioeconômicas. Tudo isso faz o México entrar no bolo da América Latina, né? E aí, pode passar, por favor. E aí a gente vai ter ali, essa imagem é muito boa, imigrantes fazem a América grande, né? Não deve estar dando para ler, não deve estar dando para ler daí. Mas, eita, show! Mas ali na região ali do sul dos Estados Unidos, pastilha, como diria o presidente Michel Temer. Ali no sul dos Estados Unidos, aí, viu, fala pastilha melhor, eu tô falando sério. Pastilha, alguém me dá uma pastilha. Foi o dia que o Temer deixou sair de dentro dele, quem comanda ele, tá ligado? Ele tava falando, repito, aí, pastilha, bagulho doido. É os tempos terríveis que o meu professor falou lá em 2001. Vocês não estão ligados, mas ali no sul dos Estados Unidos, ou talvez estejam ligados, né? Às vezes eu superestimo as coisas que as pessoas sabem. Mas ali no sul dos Estados Unidos a gente teve uma disputa de território muito grande entre Estados Unidos e México. Principalmente no Texas. O Texas já fez parte do México. Tanto que até hoje tem muito da cultura texana, e não estou falando da cultura do texano maluco com 2 pistolas dando tiro pro alto falando Yuhu! Né? Que tem essa parte da cultura, é 100% Texas Energy, essa ideia, né? Mas até hoje existe ali, por exemplo, uma cultura que se chama Tex-Mex, que até porque o Texas faz fronteira com o México, né? E de comida, de cultura, de coisas locais ali que só rapaziada que já foi muitas vezes no Texas tá ligado, né? Eu, particularmente, não estou ligado, porque eu não gosto do Texas. Só fui uma vez e não gostei. Até porque Texas tem um lugar chamado Austin. E não tem como ser bom. Brincadeira, pessoal de Austin, ó. Mora em Austin, né? Eu sei, sempre tem um, brincadeira. Não, o sul dos Estados Unidos ali tem várias referências mexicanas, de forma, o sul em si tem mais, né? Tu vai pro norte, aqueles nomes mais ingleses, New York, não vou falar isso porque eu não sei, Chicago, Detroit, nomes mais ingleses. Aí tu vai pro sul, San Diego, Flórida, Orlando, tudo nome latino, né? Então, ali no sul dos Estados Unidos a gente tem uma disputa territorial para saber quem vai ficar com um pedaço de terra entre mexicanos e estadunidenses. Isso aí já é o sentimento histórico, né? Já estão em disputa ali, historicamente falando. E aí surgem termos como, por exemplo, cucaracha. Tem um outro que é super preconceituoso que eu não vou falar porque isso vai para o YouTube, né? Mas é o... eu já falando. Não, a própria ideia do gringo, né? O gringo também. Mas tem um que é o... não vou falar isso, deixa pra lá, porque alguém vai assistir e vai falar assim, professor, você nem pode falar essa palavra. Sabe a palavra com N dos Estados Unidos? Então, essa é a palavra com B dos mexicanos. Quem quiser, depois no final da aula eu falo. Mas é uma palavra que não se deve chamar o mexicano disso, lá nos Estados Unidos, porque é, tipo assim, super preconceituoso, da mesma forma que a palavra com N, não sei se vocês estão ligados, nos Estados Unidos é em relação aos negros, né?
Então, tem os caras que falam que algumas pessoas podem falar essa palavra. Eu acho que ninguém deveria. Nem no rap, tá? Então, historicamente a gente já tem esse sentimento. Hoje em dia a gente tem o sentimento de que os latinos roubam nossos empregos. Gente, pelo amor de Deus, essa justificativa é a pior justificativa que existe. Porque os Estados Unidos se gaba de ter a melhor economia do mundo, a maior educação do mundo, os melhores centros de tecnologia, e o cara perde a vaga para um cara que não fala o idioma dele, não tem boas escolas e não é sangue puro norte-americano, estadunidense. Porra, então o americano é muito patético para perder uma vaga para uma rapaziada assim. Esse papo de perder empregos para mexicanos não existe. Não existe, tá bom? Não existe esse papo. Por quê? Primeiro, o papo é assim: os latinos, principalmente mexicanos, vêm para cá, diminuem nossa qualidade de vida, tomam nossos empregos e pegam nossas esposas. Porque você já viu isso também? Essa parada do pego nossas esposas é brincadeira, mas é real. Você já viu que a maioria dos filmes de comédia, onde a mulher tem um amante, o amante é latino? Sempre tem aquele cara que é o mecânico latino, o cara com a camisa branca aberta. Isso é estereótipo pra caraca, né, em relação ao latino. Tipo assim, é estereótipo que alguém deve se orgulhar. Algum latino deve achar isso maneiro, mas tipo assim, de forma geral é bizarro, né? Imagina, essa minha carocha aqui, estereótipo de conquistador. Não tem como, é por isso que eu casei. Porque eu consegui uma maluca e é isso. Alguém que acreditou que... Amor, te amo, tá? Se tu estiver assistindo um dia isso aí. Então, a ideia os latinos roubam nossos empregos. Só que a realidade quanto mais latinos nos Estados Unidos, mais gente trabalhando, de forma geral. Quanto mais gente trabalhando, mais a economia do país, de forma geral, cresce. Então, na verdade, o trabalho dos imigrantes empurra o país para criar riqueza. Quer ver um exemplo que é parecido? Não é igual porque tem proporções diferentes. Mas quem construiu a riqueza do Brasil? Foi o português colonizador ou foi o escravo? Foi o escravo. Foi o escravo. O português colonizador é preguiçoso. Tudo que a gente tem foi construído por mãos negras. E a gente ainda cisma em falar que a Europa é não sei o que, a Europa é não sei o que lá. A Europa não é nada, o bagulho é a África e o Brasil. Entendeu? Então, de forma geral, a presença desses imigrantes, ela não piora a qualidade de vida. E isso não sou eu que estou falando, aqui está resumido, mas tem uma pá de dados que mostra que a mão de obra imigrante empurra alguns setores da economia norte-americana para cima e não para baixo, como as pessoas imaginam. Isso é uma parada interessante. Só que na cabeça do norte-americano médio, os imigrantes estão roubando nossos empregos associados com o comunismo e com a dominação mundial da Opus Dei. Não pode falar essa palavra no YouTube, desculpa. Vai derrubar o vídeo. Brincadeira. Diga. Cara, a gente vai falar sobre venezuelano hoje também, tá? Essa aula tá muito grande, gente. Me perdão, mil perdões de verdade. Talvez eu passe uns 10 minutinhos só, mas vai ser bom. Os venezuelanos, cara, é o mesmo papo. Porra, a Venezuela tá ferrada, destruída, os caras passando fome. Se tu perde o emprego pra um cara desse, porra, complicado. Não tem, gente. Não tem essa de roubar emprego. Tá roubando emprego onde? Não tem nem emprego para ser roubado. O primeiro papo é esse, né? A parada dos venezuelanos no Brasil é que, como o nosso país ele não está preparado para receber grandes volumes de imigrantes, as situações nas cidades de fronteira ficam piores. Porque a cidade de fronteira no Brasil é tudo ovo. Não tem uma capital que seja na fronteira no Brasil. Por exemplo, Foz do Iguaçu, talvez a maior cidade de fronteira que a gente tem. Que tem a melhor organização e tal, principalmente por causa da riqueza de Itaipu. Só que as outras cidades, outra cidade muito famosa, Aquidauana. Porra, tu atravessa assim a rua, tu tá no Paraguai, não tem controle nenhum. As cidades lá em Roraima, lá em Rondônia, as cidades no interior da Amazônia que fazem fronteira com outros países, não tem controle nenhum.
Então são cidades minúsculas. Aí se chegar 1.000 imigrantes já é muito para a cidade. É cidade com 50 mil habitantes. Não tem estrutura para receber. Se tu pegar essa massa de imigrantes lá e tacar em São Paulo, não vai fazer diferença nenhuma. Porque São Paulo é uma mega cidade. Eita, caiu aí. Então a questão é mais das condições locais e não da condição geral do país de receber ou não. Não tem como roubar emprego no Brasil, principalmente venezuelano. Até porque brasileiro é um povo filha da mãe. Brasileiro é um povo, é uma raça do mal. Brasileiro é um ser humano do mal. Se soltar o brasileiro em Marte, Marte vira colonizada e faz uma seleção melhor do que qualquer outra seleção de futebol do mundo. Quando esses imigrantes chegam aqui no Brasil, eu já vou adiantar um pouquinho isso, mas lá na frente eu vou assim, só deixar marcadinho. Essa rapaziada cai nos piores empregos possíveis. Por exemplo, eu não vou falar nomes para o processo não chegar, mas tem uma marca de roupa muito famosa, né? E que é muito cara, porque minha esposa já comprou bastante coisa lá, e eu sei que é caro, e é que é da Zona Sul daqui do Rio de Janeiro, que se alguém souber não fala não, tá, gente? Isso aqui não é pergunta não. Que usa mão de obra análoga à escravidão. Essa outra é brasileira, mas usa mão de obra análoga à escravidão. Faz as roupas lá no Brás, em São Paulo, e é muito comum isso no Brás. Embaixo tem a loja e em cima tem a confecção. E aí na confecção é boliviano, é venezuelano, todo mundo preso lá costurando roupa, ganhando 0,0001 centavo por peça feita. É pré-fordiano, as coisas assim que não tem nem cabimento. Então falar que essa rapaziada perde emprego por causa do venezuelano, não tem como nem sustentar isso, né? Pode passar, por favor. Pode passar esse também, porque esse aí a gente meio que falou aqui já. Aí vamos falar aqui sobre coisa. Essa imagem é muito boa. Faz o muro. Essa imagem é muito boa. E aí algumas ideias que levam a gente a ter ainda maior restrição aos grupos latinos. Criação do muro entre Estados Unidos e México. Já existe desde 94, né? Só que em 2019 o Donald Trump, quando chega no poder, ele vai fortalecer essa construção. Vamos liberar dinheiro. Ele fez um bloqueio no Senado que ele só ia liberar o salário dos funcionários públicos nos Estados Unidos se eles liberassem a verba para construir o muro. O cachorro ficou bolado também, falou que é errado, né? A questão de 2001, guerra ao terror, também fechou ainda mais as fronteiras. Porque se nós somos atacados pelos caras lá do outro lado do mundo, imagina pelos nossos vizinhos aqui de perto. Esse é o pensamento da guerra ao terror. Durante o período do Acordo de Livre Comércio, que era o acordo anterior ao que a gente estudou na última aula, né, que é o USMCA, nesse acordo anterior já estava essa ideia de pode circular riquezas, pode circular produtos, pode circular dinheiro, mas pessoas não podem circular entre esses dois lados da fronteira, né? Então, de forma geral, os Estados Unidos ele cria uma estrutura que não é só física, não é só o muro, mas cria vários outros recursos que vão fazer com que os mexicanos, com que os latinos, de maneira geral, não sejam bem-vindos nos Estados Unidos, né? E parece que é só em relação ao latino mexicano? Não, mas o brasileiro também é mal visto nessa parada. Tem uma cidade aqui no Brasil, e aí eu estou falando, mas não é fazendo comercial, que é a Governador Valadares, em Minas Gerais. Ela é a cidade que tem o maior fluxo de imigrantes do Brasil para os Estados Unidos. Só que, tipo assim, não é imigrante legalizado. É imigrante que passa ali pela fronteira, né? Que passa ali no outro lado del Rio, né? Que os caras falam. Então, tipo assim,
Latino, por que eu uso a palavra latino e não mexicano? Porque de forma geral, passou do México para baixo é latino. Quer ver um exemplo? Simpsons. Simpsons que tem acertado tudo daqui. Caraca, Simpsons é sinistro, mané. O Matthew Groening, o cara é brabo. No episódio do Brasil, tem a nota de R$200. O cara é brabo, o cara é sinistro. E aí os Simpsons, eles falam um papo que é muito maneiro no avião. Eu acho Simpsons um desenho assim... Eu sou super fã de Simpsons, eu assisti todas as temporadas, desde a primeira. E quando lançou a primeira eu ainda tinha, 3 anos, mas eu assisti depois que eu fiquei velho. Então, tipo assim, Simpsons tem uma fala no avião que é muito boa, que é o Bart ouvindo no fone de ouvido as lições de espanhol do Mr. B, que é aquele cara que se veste de abelha, né? Aí a Marge fala assim, mas Bart, no Brasil não se fala espanhol, se fala português. O que ele está querendo dizer com isso? O estereótipo de que todo mundo da fronteira do México para baixo fala espanhol. Sendo que o Brasil é uma das maiores nações da América Latina, uma das maiores populações e fala português, não fala espanhol. Ou seja, o que eles estão querendo... Diga. Cara, por exemplo, brasileiro, né? Brasileiro de Niterói. Eu tenho uma dificuldade tremenda lá no mestrado de ler qualquer texto que seja espanhol. Agora, inglês, tranquilo. Porque, gente, eu acho espanhol uma língua super difícil. Inglês é a língua muito fácil. Português é outra língua que é desgraçada de difícil, né? É igual as flexões, né? No português as flexões, no inglês é um you, serve para várias coisas. Um T serve para qualquer coisa. Pro brasileiro não, tá ligado? Outra parada do why. Why é por quê? No Brasil a gente tem, 4 porquê diferentes, né? Porquê com acento, porquê sem acento, porquê com acento separado, porquê sem acento separado. Eu acho que não é isso não, tá? Professores de português, desculpa, tá bom? Eu sei que eu acabei de errar alguma coisa aqui nesse meio, mas tem aí as diferenças. E cada um serve para um. Então, tipo assim, é complicado. E espanhol nem se estuda espanhol nas escolas brasileiras. Deveria, inclusive. Não, claro, tem, né? Tem escola que tem. Pô, teve uma escola aqui em Nova Iguaçu, se eu não estou enganado, era o Monsenhor João Mush. Não sei se alguém conhece a escola. Que uma das línguas oferecidas era o francês. Eu ficava de cara, mano. Eu falava assim, meu Deus, eu preciso estudar nessa escola para chegar e mandar várias paradas muito loucas. Chegar lá na menina e mandar assim, ceci n'est pas une pipe. De sai d'être plus humble que o dia n'être pas que o dia pare de François. Bagulho doido. Vai. Brinca. Pode passar, por favor. Só. Falam francês, falam espanhol também e tem alguns dialetos locais. Suriname, fala o quê? Suriname fala tudo, mano. Fala inglês, fala holandês, fala francês, fala línguas nativas da Amazônia. É um país que eu tô com uma onda de conhecer, né? Ano que vem eu vou pra Cuba. Ano que vem eu vou pra Cuba com a minha esposa passar férias em Varadeiro, né? Não é pra ir pra Havana não, tá maluco? Eu ficar me misturando com comunista. Vamos lá. E aí, essa parte aqui é mais rápida, é mais para vocês terem noção que existem vários outros grupos que passam por essa mesma situação. Na Itália, nós temos grupos albaneses e africanos, principalmente africanos, passando por essas situações. Na República Tcheca e na Hungria, ciganos, mano, caraca, isso aqui só me lembra choque de cultura, tá ligado? Preconceito é coisa de cigano, eu achava isso muito bom. Ciganos. Na Europa Ocidental, a gente tem um preconceito de forma geral
com pessoas do leste europeu. Porra, esse preconceito aqui é só para quem passou muito tempo na Europa igual eu, né? Aí eu fico, às vezes, penso em francês e coisas do tipo. Brincadeira. Mas, por exemplo, lá na Europa Ocidental, ali, França, Espanha, Inglaterra, existe um preconceito de que o cara do leste europeu, ele só pode trabalhar de quebra-galho. Sabe, quebra-galho? Tipo assim, o cara conserta a torneira, bota uma antena. O cara falou assim, pô, de onde você mora? Ah, eu moro, sei lá, eu moro na Turquia. Pô, então conserta a minha antena aqui, por favor. É assim o nível do preconceito. Então rola muito essa treta aí. Não é uma treta pesada de tipo assim, matar ou expulsar, mas é como se fosse um pouco da treta entre Rio de Janeiro e São Paulo, só que um pouco mais grave, né? E o último que eu queria falar é a França. Cara, o caso da França é talvez assim um dos mais incríveis de uma sociedade que não se decide. Seleção francesa. Todo mundo mais ou menos assim da minha cor, basicamente. Da onde que esses caras vieram? De países colonizados pela França no norte da África. E existe muito isso, cara. Tu vai pra Paris, tu vai ver vários negão maneirão assim, super estilo, em Sharp da Louis Vuitton e não sei o quê, e andando lá na Quinta Avenida, tu fala assim, porra, maneiro. Mas existe um preconceito super forte com essa rapaziada. Por quê? É uma parada que, por exemplo, eu não vejo, até vejo, mas não vejo muito, em relação a Portugal. A França ainda tem esse sentimento lá dentro de que, pô, esses países foram nossas colônias. Nós já mandamos nisso aí um dia, né? Então, quando você vê países dali do norte da África de forma geral, eles são super influenciados ainda por essa herança colonial, né? Tem dois caras que conversam muito sobre isso, escrevem muito sobre isso. Escreveram, né? Um era o Tomás Sankara, que foi um revolucionário que fez puxou uma transformação muito grande em Burkina Faso. Caraca, olha o nível de trajetória. E influenciou vários países na África a fazer suas próprias revoluções, a declarar suas próprias independências. E o outro maluco que está na moda, né, é o Frantz Fanon. Frantz Fanon é famosão, né? Tem um livro mais famoso dele que eu nunca vou me lembrar direito o nome, é Pele Negra, Máscaras Brancas, Pele Branca, Máscaras Negras. Eu nunca lembro qual é o nome. Mas o livro que eu gosto dele é Os Condenados da Terra. Esse é assim, é uma paulada e tem de graça na internet. Então, esses caras que eu falei, eles discutem muito essa ideia do sentimento da França e de outros países da Europa em relação às suas colônias na África, suas colônias na Ásia. Por exemplo, saiu uma imagem muito boa essa semana, muito boa não, muito triste, né? Do período da colonização inglesa na Índia. Não sei se alguém viu isso, que era a forma de execução do exército inglês. Eles amarravam os indianos nos canhões e disparavam. Botavam o indiano assim na frente do canhão e disparava o canhão. E aí o cara falando, pô, se isso aqui é civilização, se isso aqui é levar a civilização, eu não quero ser civilizado nunca. Tava falando sobre colonialismo e paradas assim do tipo. Então, esses países, eles passam por essa situação, mas a da França é pior. A da França tem ainda aquela ideia de tipo assim, pô, os pretos na França serve para jogar bola, mas não serve para viver em sociedade. Serve para ganhar títulos, mas não serve para ser tratado como cidadão de primeira classe. O colonizado serve para jogar no PSG, mas não serve para passar batido em alguma batida policial. O cara é um objeto. Ele é uma ferramenta, na verdade. Enquanto o negro servir para ganhar alguma coisa, os caras estão ali apoiando. Agora, o que não serve para ganhar nada, não serve para nada. Pode passar, por favor, que eu fiquei bolado aqui. Não sei se deu para sentir a carga do ódio, né? Que eu ainda vim para cá ouvindo o CD novo do BK, aí eu tô no antirracismo hoje. E aí, casos no Brasil, gente. A gente também tem xenofobia no Brasil. E caraca, eu tô fazendo besteira aqui. Porque eu vou ler aqui no meu celular. Casos clássicos de xenofobia no Brasil.
em relação a haitianos e venezuelanos, né? Vieram buscar refúgio no Brasil. Eu coloquei refúgio político, mas no caso do Haiti não é refúgio político não, tá? É refúgio de causas naturais e que vai ter uma influência política também. Quando a gente tem o exército brasileiro, e eu não poderia falar isso no militar, fazendo a MINUSTAH, que é a operação lá no Haiti, depois do terremoto, para organizar, a gente vê que em vez da situação no Haiti melhorar, a situação piora. É incrível, isso é incrível, 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 incrível. Teve vários amigos meus da época do exército que foram pro Haiti, né? E tipo assim, é bagulho doido, é bagulho doido. O Haiti foi um laboratório do exército para dominação política. Reza a lenda que o Haiti foi o treinamento para a implantação da UPP no Brasil. Pesado, né? Eu acho super pesado você treinar num ambiente de terremoto para reproduzir o ambiente da favela. Bolivianos buscam melhores condições de emprego aqui. A Bolívia, para vocês terem uma ideia, é um país que tem muitas riquezas, mas é extremamente desigual. Então tem muito boliviano que vem para cá, né? Ainda mais agora que a política na Bolívia tá bagulho doido, né? Tiraram o Evo Morales do poder, aí entrou lá uma mulher que é meio golpista, não sei o que lá. Então bolivianos vêm aqui, né, para trabalhar em vários setores procurando melhores condições de vida. Árabes, como eu já falei um tempão, já estão aqui no país desde o pós-Segunda Guerra Mundial, estão aí no Brasil, né, por vários motivos, mas nos últimos anos estão voltando a vir para o Brasil por causa da questão das guerras na Síria, por causa da instabilidade política lá no Líbano, né? Então estão voltando para cá também. Cubanos estão aí vindo no Brasil, principalmente a partir do programa do Mais Médico. Gente, vou contar um segredo aqui para vocês que é um pouco pesado. Meu médico que me atende regularmente, ele é cubano. E tipo assim, eu sou uma pessoa super alérgica. Super alérgica. Quando eu fiz o exame de alergia, ele mandou assim: pô, tem uma boa e uma má notícia para você. Qual você quer primeiro? Aí eu falei, eu quero a boa. Aí ele falou assim: você gosta de flor e de pássaro? Aí eu falei assim, gosto. Aí ele, então, a má notícia é que a única coisa que você não tem alergia é a flor e a pássaro. O resto você tem alergia a tudo. Picado de mosquito, camarão, não sei o que lá. Agora eu tô melhor porque eu fiz o tratamento, né? E ele era cubano. E tipo assim, eu passei por vários alergistas, nenhum me contou isso. Nenhum conseguiu falar. Teve alergista que falou que eu tava com depressão. Pô. Alergia e depressão. Caraca. Por quê? Porque eu tinha muita falta de ar. Aí ele falou assim, você já procurou um médico aí para ver o que está se passando na sua cabeça? Eu falei, não precisa dessas coisas não, eu sou Paraíba. A gente lá não tem essas frescuras não. Mandei isso para ele, tá ligado? E aí ele falou, não, porque eu acho que você, né, você quer conversar alguma coisa, quer... Mandou, eu falei, não, porque tipo assim, esse tipo de coisa que você está passando é um dos sintomas, né, da ansiedade chegando à depressão. Eu falei assim, pô, legal, maneiro. E as coisas que estavam acontecendo na minha vida realmente parecia fazer que era isso. Caraca, e aí ficou triste a aula, né? I know you so long. O pessoal que está em casa provavelmente não pegou esse áudio, né? Mas foi muito bom. Então, a gente teve muito preconceito com essa parada com os médicos cubanos, principalmente por causa da questão ideológica, né? O Brasil tá polarizado. É comunista de um lado e Bolsonaro do outro, e é o PT, e é o Lula, que é o diabo, e Bolsonaro é o ungido por Deus, ele tem Messias no nome, e o Brasil está repartido. E aí os pobres médicos cubanos foram chamados de terroristas, foram chamados de várias merda. Aí não pode falar merda, desculpa, gente. Então, eles vêm aqui pro Brasil por quê? Porque a situação de Cuba é pobre. Porra, Cuba é um país pobre. Não tem o que a gente ficar... Ah, não, porra, Cuba é o melhor país do mundo. Não é. Cuba é um país pobre, né? Mas está empobrecido por condições próprias? Não. Está empobrecido porque está num contexto geopolítico maior que faz Cuba ser pobre. Pelo menos desde os anos 60.
né? Seria maneiro ter uma aula sobre Cuba, mas eu acho que isso não deve cair. Pelo menos nesse ano não deve aparecer isso no Enem, não, né? Passa, por favor. Pode passar, gente? Desculpa, eu falei. Qualquer coisa, depois eu disponibilizo isso aqui no Classroom, tá? Aliás, quem não tá, esteja. Vou começar, vou disponibilizar tudo lá no Classroom. Todas as nossas aulas. Vou pedir aqui, vou falar, pode botar tudo. Aí vai falar, manda. Ai, meu Deus, cara, que eu falei besteira aqui, deixa eu falar. Vamos lá. Outros casos de xenofobia no Brasil. Coreano. Cara, a gente não tem... o caso de xenofobia com o coreano é por causa do K-pop. Mentira. Que isso. Ninguém riu porque todo mundo gosta de K-pop, né? Vocês são safados mesmo. Todo mundo aqui da tropa do BTS, né? Do Pyongyi. O preconceito é por causa do Pyongyi, pode crer. Pode crer. Lá em São Paulo, cara, os coreanos lá em... Porra, tem um bagulho que eu sou assim, louco pela estética, que é o Rooftop Mayfair, que é lá de Los Angeles, que eram os coreanos que compraram arma pra caraca e eles ficavam vigiando os bairros dos terraços, né? Aí, pô, as fotos que eles fazem é só foto bonitona, assim, bagulho doido. Eu gosto de arma, né, gente? Então, eu acho legal, assim. Não da forma que vocês pensam. Eu gosto de arma, mas é por outros motivos. Então, lá em São Paulo, os coreanos, eles não fizeram a máfia do telhado como fizeram lá em Los Angeles, né? Mas lá em São Paulo, os coreanos trabalharam. Eles são grandes exportadores da China, do Japão de tecnologia para aqui o Brasil, principalmente São Paulo, naquela região ali de Santa Ifigênia, não sei se vocês estão ligados, que vende computador, vende celular, ali para a área das galerias da 25, tipo Galeria Pagé, que vende muito computador. A maioria dessas lojas são de coreanos, então eles ficaram ricos. Então o tipo de preconceito que se tem contra o coreano lá em São Paulo não é por causa do BTS, não é por causa de fake love, não é por causa dessas coisas. Não é porque os fãs de K-pop ficam colocando uns vídeos nada a ver, nos posts nada a ver, pra dar visualização. O cara mandou lá, poxa, minha mãe morreu hoje, curtam porque eu tô muito triste. Aí você vai lá na reply e tem um cara fazendo uma dancinha assim, não sei o que, não sei o que. Eu fico assim, caraca, Army, vamos parar, por favor, né? Porque tá difícil. Por favor, gente, se alguém faz isso aí, é assim mesmo que tu faz isso, né? Eu tô ligado. Os caras botando vídeo, caraca, eu falei assim, velho, respeita a dor dos outros, pô, tá ligado? Então, tipo assim, lá em São Paulo, por causa dessa questão da galera ganhar dinheiro e tal, eles começaram a ser vistos pelas facções, principalmente pelo PCC, como alvos. Tanto que tem vários funk proibidão de São Paulo, e sim, eu sou um apreciador de funk proibidão. Não que eu ache certo, mas pelo lugar que eu nasci, eu sei todos. Infelizmente, eu sei todos. Tem um que fala sobre assaltar a casa dos coreanos. Caraca, esse é bagulho doido. Eu fiquei assim, é real. Eu, quando estava escrevendo essa aula, inclusive, eu estava ouvindo para lembrar o que era, mas agora eu esqueci. E a xenofobia mais recente, né, que a gente até já falou em relação ao nordestino, que é chamado de Paraíba, é chamado de baiano, é chamado do norte, é chamado de cearense, né? Tipo assim, o cara nasceu no Rio Grande do Norte. Qual é o apelido dele? Paraíba. O cara nasceu, no interior do Alagoas. Qual é o apelido dele? Nortista, do norte. Ah, ele veio lá do norte. Sem nexo, né, cara? E aí, sobre a questão dos nordestinos, a gente meio que já falou lá no começo da aula, da onde que vem isso. É uma característica mais relacionada a um momento político brasileiro do que a um preconceito, assim, de raízes mais profundas, né? Na verdade, todos os preconceitos que a gente viu têm questões políticas, seja do período colonial de alguns países, seja da rejeição a um tipo de país criado através da guerra ao terror, seja através desse momento de empregos para as pessoas da região nordeste do Brasil. Todos esses preconceitos, eles são fortemente criados a partir de uma onda política. Por isso que sempre que vocês virem alguém rejeitando alguma minoria, puxem o fio da meada que vocês vão ver que tem uma intenção política muito forte ali por trás, que é a intenção de encerrar os direitos desses grupos e fazer com que um grupo domine sobre o outro, né? Teve um presidente aí, não lembro quem foi, que falou que ia governar para as maiorias,
e as minorias ou se curvavam ou deixavam de existir. Teve um presidente que falou isso aí, acho que foi Hitler, né? E ele falou isso aí. E tipo assim, se engana quem acha que democracia é governo da maioria sobre a minoria. O nome disso é totalitarismo. Democracia é a arte de negociar entre diferentes grupos. Democracia é, por mais que eu seja evangélico, eu tenho que respeitar o cara que é do candomblé e criar um Estado de uma forma que o direito dele e o meu direito sejam respeitados. É respeitar o cara que é negro, a pessoa trans, o cara que é gay, o cara que é hétero. E respeitar hétero é difícil, né, gente? Mas tudo bem. Principalmente hétero top. É difícil, mas a democracia é isso. Não existe esse papo de uma maioria e a minoria ser desprezada, né? Para a gente poder ter democracia de verdade, os grupos diferentes precisam ser respeitados. A mensagem é mais ou menos essa. Passa aí que a gente vai fazer uns exercícios para terminar. Aí, ó, não sei se alguém tá relacionado, não. É porque às vezes dá uma parada, eu tenho que dar um tapa na cabeça para voltar a funcionar. A minha mãe assiste minhas aulas. Ela falou assim, filho, are we winning? E nós estamos vencendo? Eu falei, a depressão, mãe. Então, dias sim, dias não. Hoje é um dia que eu acordei triste, mas eu vim da aula, então tá tudo bem. Vai melhorar. Vocês estão rindo? Eu tô chorando. É igual o Coringa, tá ligado? Coringa novo, o filme do Coringa. O cara é deprimido, tá chorando, todo mundo rindo, achando que é a palhaçada ele... Enfim, esquece, eu ia falar besteira aqui. Vamos lá. Sobre a xenofobia, podemos... desculpa, dei um tapa na cabeça aqui e esqueci. Como é que tá funcionando a resposta? A, levanta a mão. B, levanta a mão. C, levanta a mão. D, levanta a mão, tá bom? Lê a resposta, depois vou chamar, você levanta a mão. Vamos lá. Você em casa também pode levantar a mão, que eu estou vendo você daqui de casa. Valeu, Bianca? Eu sei que você está com café aí do lado agora. Não tá? Tá com café. Eu vou falar, tô mesmo, como é que você sabe? Você está com a mão na mesa também. E agora tirou porque eu falei. Olhou para a tela. Vamos lá. Vamos lá. Sobre a xenofobia, eu estou olhando para baixo porque eu estou aqui lendo aqui no teleprompter, né? Sobre a xenofobia, podemos destacar dentre muitas características. Letra A ampla e irrestrita defesa aos direitos humanos. B, o sentimento positivo em relação a pessoas estrangeiras. C, o uso político eleitoral dessa forma de discriminação. Ou letra D, a forte influência dos processos industriais mais recentes. Vamos lá, respira, devagarzinho. Eu vou aqui. Opa, o cara mandou uma foto aqui pra mim que eu não sei o que é. É uma pessoa desconhecida, eu tô com medo. Teve um dia que o maluco mandou uma foto e falou assim, não era pra você não, mas se você quiser é. Eu, caraca, parada é essa, rapaz? Nem fala, nem dá uma cantada melhor. Me respeita. Vamos lá, letra A. Eu levantei a mão hoje, nego já. B, C, D, show. Pode passar, por favor. E a certa é letra B. Mentira, é letra C. A grande ideia é o uso político desse sentimento que é criado por fatores históricos para você poder manipular as pessoas a fazer a sua vontade dentro de um jogo político. Por exemplo, teve um candidato aí que falou que o Nordeste não sabe votar. E não foi o Bolsonaro, tá bom? Bolsonaro, ele agora está correndo atrás do Nordeste aí para poder, né, se reeleger em 22. E tem que correr mesmo. Senão vai ser Lula de novo com a força do povo. Pena que o Lula tá preso, né, gente? Tá preso, tá condenado. Não tá preso, mas tá condenado. Então, teve um cara que falou que o Nordeste não sabe votar. E esse cara concorreu com a Dilma em 2014 e perdeu. Por quê? Porque falou demais. E ele achou que falando isso ele ia criar, mesmo, aquela ideia, mesmo, o Sul é brabo, o Sul, de uma forma geral, o Sudeste, Centro-Oeste, o Sul do Brasil, o Centro-Sul brasileiro é brabo, a gente faz, acontece, e não sei o que lá, sendo que o segundo maior colégio eleitoral do Brasil é o Nordeste.
Então, tipo assim, para você ganhar uma eleição, você tem que ganhar no Sudeste e no Nordeste. Se você ganhou nessas duas regiões, você está eleito. Se você tem a maioria no Sudeste e no Nordeste, você está eleito. Centro-Oeste não tem população para isso, Norte não tem população para isso, e o Sul é o terceiro lugar. O Sul é o critério de desempate. E no Sul, por causa da herança brizolista, né, do Leonel de Moura Brizola, que é uma herança mais à esquerda, tem muita gente de esquerda no Sul. Então, a galera da esquerda do Sul, ele vai votar em qualquer candidato que seja de esquerda, né? Bolsonaro ganhou no Sul nessas últimas eleições? Ganhou, mas foi por causa da decepção de muitas pessoas com o petismo de forma geral, né? Mas chegando um candidato de esquerda populista, bom, e que não esteja dentro desses esquemas todos, ele ganha no Sul, ou pelo menos ganha uma cacetada de voto, né? O candidato que vem aí juntando essas paradas é o Flávio Dino, não sei se vocês conhecem, é o governador do Maranhão. Ele é do PCdoB, mas está saindo para o PSB, que é um partido mais soft, né? Porque, pô, não tem como você ganhar a eleição para presidente sendo do Partido Comunista do Brasil, não tem como, né? Não tem como, né? Vamos combinar. E não que eu não goste do PCdoB, mas não tem como, não tem como. Vai falar, aí ó, Partido Comunista, não tem como votar. Então, xenofobia é uma estratégia política para poder fechar o grupo, para poder, como que eu posso dizer, agitar o povo para poder votar no candidato certo, entre aspas. Sabe quem fez isso? Hitler. Sério? Gente, quando os caras falam que político A ou B é parecido com Hitler, se esse cara for professor de história ou de geografia ou de sociologia, ele provavelmente está certo. Porque, tipo assim, cara, enfim, não vou nem continuar, porque senão daqui a pouco eu vou falar que eu estou fazendo propaganda política. Pode passar, meu querido, passa porque deu trabalho para fazer. Sobre a xenofobia dentro de território nacional, um dos grupos que mais sofre são as pessoas nascidas no Nordeste. Sobre fatores históricos que levam a essa situação, podemos dizer que, letra A, tem origem, essa daqui está mais difícil, tem origem nos anos 50 a partir da criação de Brasília. B, tem origem nos anos 20 a partir da queda do prestígio nordestino. Letra C, tem origem nos anos 50 a partir do intenso fluxo migratório para o Sudeste. Por favor, Rex, fica na tua. Letra D, tem origem nos anos 90, a partir do intenso fluxo de retorno ao Nordeste. Vamos lá, aqui é a questão da xenofobia com o nordestino. Onde que temporalmente isso aí nasce? É nos anos 50, é nos anos 20, é nos anos 50 por causa da vinda para o Nordeste, do Sudeste, ou é nos anos 90 a partir do retorno para o Nordeste? Pensa aí. Saiu o tempo para pensar. Só o pessoal em casa que está ouvindo com melhor qualidade de áudio. Pensou? Aqui é jogo rápido. É tipo quem quer ser um milionário, tá ligado? Só dando a dica, estudar não deixa ninguém milionário não, tá? Que isso, professor? Que isso, professor? Pois é, se estudar deixasse rico, eu já tava rico, pra caraca, né? Ah, cara, mas Nova York em 2008 era barato. Eu fui em Nova York em 2008, pô. No meio da crise. É verdade. Não, essa daí é. É porque eu gravo videoaula para outra escola. Aí, tipo assim, eu gravo de noite e a aula é de manhã. Aí os alunos entram para assistir e falam, ué, tá de noite? Vários alunos perguntaram, tá de noite, aqui tá de manhã? Eu falei, é porque eu tô em Nova York. Aí todo dia eu falo aqui, pô, aqui diretamente aqui do apartamento aqui no Brooklyn, tá ligado? Tô aqui no Brooklyn, tô aqui no West Village. Todo dia eu tô num lugar diferente em Nova York. Hoje eu tô aqui nas ruas do Midpad District, né? Tô no Soho. Aí o que eu gravei pra ontem, eu tava em Nova Jersey, né? Vamos lá. E cara, o que eu fiz aqui? Letra A. Alguém? Eu distraí vocês, ninguém pensou na questão, né? Letra B. C. Obrigado. Letra D. Mostra, por favor. Ih, cara, vai passar no Enem, caraca. Mano, é muito bom acertar a questão, né? Tem um aluno que ele mandou serinho um dia assim,
Caraca. Eu falei assim, cara, quem escreveu essa questão foi a minha mãe. E ela, enfim, deixa pra lá. Vamos lá. Anos 50, a gente tem a industrialização aqui no Sudeste. Isso vai trazer uma maçaroca de gente do Nordeste pra cá. Então, a maior concentração de nordestinos vai se dar nesse tempo, tá bom? Tudo que eu tô falando aqui nessa questão existiu de verdade. Nos anos 50, a gente teve também muita gente saindo do Nordeste e indo para Brasília, para a construção de Brasília, isso é verdade. Mas isso não criou a xenofobia no Sudeste, tá bom? Na verdade, lá em Brasília, eu costumo dizer que a cultura do brasiliense, a forma de ser do brasiliense, ela é uma soma de várias identidades e principalmente a nordestina. Porque, tipo assim, não sei se alguém aqui já foi em Brasília ou tem algum parente em Brasília, o sotaque brasiliense é uma coisa muito louca. É um sotaque que não tem nenhum nexo com nada. É tudo misturado, tem o R do Porta, que tem tanto no interior de São Paulo quanto no interior do Goiás. Tem várias gírias que tu vê, por exemplo, no Pará, no Piauí. Tem um amigo meu que mora no Piauí, que ele fala as mesmas gírias que um amigo meu que mora em Brasília. Tipo paia. Paia é uma parada que os caras falam muito. E é uma gíria nordestina. Então, tipo assim, a mistura de várias coisas. Da onde sai essa mistura? Dessa chegada de vários imigrantes de vários lugares do Brasil. Pô, também tem muito bar, né? Que vem lá do sul. Porque a gente também teve um fluxo migratório muito grande. Da região sul para o centro-oeste nos anos 70. Então, Brasília é uma mistura do caramba. Eu tenho um tio que ele nasceu na Paraíba, hoje mora em Brasília. Hoje ele é assessor da Câmara. Como que ele conseguiu fazer isso? Eu não tenho a menor ideia. Mas, tipo assim, ele só fez até a 5ª série, se eu não estou enganado. Mas ele é assessor da Câmara. Como eu também não sei, né? Provavelmente político, rachadinho, brincadeira. Então, a questão da xenofobia em relação aos nordestinos aqui no Sudeste surge nos anos 50. Isso aqui também é verdade, tá? A partir dos anos 90, tem muito nordestino que volta para o Nordeste, né? É o que o Gugu chamaria de volta para minha terra. E é verdade, muita pessoa fez isso aí, né? Saudade Gugu. Rest in peace, né? Como diria, F, né? Press F for respect, como diria a rapaziada do GTA. Passa, por favor, vamos fazer mais uma, que o pai já está meio cansado e meu tempo já estourou, porque eu falei muita bobeira. Mas tudo certo. Tem outras questões aí, mas eu vou subir no Classroom, vocês abrem lá e baixem, e deixem mensagem, e botem emoji, e façam alguma coisa. Porque eu mostro isso pra minha esposa fala assim, caraca, você deve ser até um bom professor. Eu até deve ser. Você casou comigo e tem coragem de falar que eu até devo ser, eu sou o melhor professor. Pelo menos pra você, né? Ela não. É porque minha esposa também é vestibulanda, né? Ela tá fazendo aí pra eu parar de pagar a faculdade pra ela, né? Nada a ver eu pagar o odonto, ela podendo fazer de graça. Que isso, professor? Você tá com muito dinheiro. Sim, estou com muito dinheiro. Mas nada a ver ela fazer pagando se pode fazer de graça. Então ela está ajudando. Ela mandou assim, ai amor, no meu curso tem um professor de matemática. Eu falei assim, porra, sacanagem. Olha aí o que você vai falar. O professor de história é bom? Mais ou menos. De geografia é bom? Não. Então tá bom. O de matemática pode ser bom, que eu não entendo nada mesmo. É ruim ela falar que o professor de geografia é melhor do que eu. Eu vou falar assim, pô, peraí, né? Você é minha esposa. Alguém tem que me apoiar nisso aqui, né? Se os alunos não estão me apoiando, alguém tem que me apoiar, né? Para quem não sabe, eu sou formado em geografia, tá? Eu tô dando aula de atualidade, mas eu sou formado em geografia. Quero fazer sociologia agora, ciências sociais. É o comunismo, tá maluco? Vocês viram que vão proibir falar de comunismo no Brasil? Vão criminalizar o comunismo igual o nazismo? Perigo isso aí, bagulho doido. Não vou nem poder mais fazer piadas com Stalin, senão vou ser preso. Esquece, né, gente? Vamos lá. Um dos fatores recentes que levam ao acirramento das questões que envolvem a imigração de latinos nos Estados Unidos letra A,
os ainda visíveis reflexos da crise econômica de 2008, a fuga industrial em massa de empresas dos Estados Unidos para a China, C, o ideário xenófobo, o ideário é conjunto de ideias, tá, gente? Que isso, professor? Claro que eu sei. O ideário xenófobo divulgado amplamente pela doutrina Truman. Letra D, a criação de um ideário que atrela o desemprego à presença dos imigrantes latinos. Ou seja, nessa questão aqui a gente está falando sobre um dos fatores que levam a rapaziada a entender que o problema é o imigrante nos Estados Unidos. E aí? A, Beyoncé ou D? Vamos lá, essa daí tá fácil. Letra A. Mentira. Letra B. Faz sentido a letra B, tá, gente? Ai, professor, então eu vou na letra B. Letra C. Letra D. Mostra, por favor. Põe na tela porque deu trabalho. Show. Letra D, tá bom? A crise de 2008 é a causa do desemprego nos Estados Unidos até hoje. Vocês sabiam disso? A crise de 2008 é uma das causas do desemprego nos Estados Unidos até hoje. Só que aí eles jogam nas costas dos imigrantes. É porque, momento filosofia, é mais fácil colocar a culpa nos outros do que assumir os próprios erros. Porra aí. Manda pro ex essa daí, rapaziada. Pode mandar que ele vai entender o recado. Ele vai falar, a culpa não foi minha. Eu votei em fulano de tal. Né? Então a culpa da crise até hoje é de 2008. Né? Fuga de empresas dos Estados Unidos para a China aconteceu? Aconteceu, a partir dos anos 90. Só que não tem nada a ver com o que a gente está falando. Ideário xenófobo divulgado pela doutrina Truman. Existe um conjunto de ideias que é xenófoba nos Estados Unidos? Sim. Mas a doutrina Truman tem a ver com isso? Não. O que é a doutrina Truman? É aquela ideia que foi criada lá pelo presidente Truman de que os Estados Unidos tinha que se movimentar no mundo para impedir o avanço do socialismo. Né? Uma das principais heranças da doutrina Truman é a OTAN, né? Que é a Organização do Tratado Atlântico Norte, que era a organização militar que estava responsável por embarrear o crescimento do comunismo. Né? Do lado comunista a gente tinha o Pacto de Varsóvia. Né? O Pacto de Varsóvia era tipo a OTAN do mal, como diria um amigo meu, é a OTAN dos comunistas, né? E aí quase que eu falei isso. Porra, agora eu vou ficar com isso na cabeça. E aí, a doutrina Truman também deu de presente uma ideia pra gente, que é o combate ao marxismo cultural. Isso é super doutrina Truman. Sendo que, tipo assim, Marx nunca falou de cultura, primeira coisa. E sim, eu li Marx para poder afirmar isso para vocês. Marx nunca falou de cultura. Os caras que discutiram cultura dentro da esquerda, eles discutiram isso quase 200 anos depois da morte de Marx. Então, tipo assim, não tem linha direta. Né? Isso aí é a criação da doutrina Truman, da criação da Guerra Fria, criação do Capitão América, dessa rapaziada toda. A principal ideia que a gente tem é exatamente essa, falar que o desemprego nos Estados Unidos é culpa dos mexicanos, é culpa das cucarachas, é culpa do brasileiro que acha que vai mudar para os Estados Unidos e vai melhorar de vida. Não vai, tu vai continuar sendo brasileiro, meu amigo. Acredite, eu tentei isso e não deu certo. Rapaziada, por hoje eu vou encerrar mais ou menos por aqui, tá bom? Quem não está participando lá do Classroom de atualidades, participe. Eu vou pedir para subir tudo que eu já falei até aqui para lá, tá bom? Não vou colocar data, porque eu não vou lembrar a data de todas as aulas, mas eu lembro o conteúdo. E é mais ou menos isso. Espero que tenha sido bom para vocês, porque para mim foi muito bom. Eu acordei tristinho hoje, mas agora eu estou feliz, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês. Aí, rapaziada de casa, obrigado aí. Continua na quarentena aí, tá bom? Quando puder vir tomar um cafezinho aqui, tá bom? Tamo junto. Valeu. Obrigado aí, gente. É isso. Abraço. Até mais. Valeu. Show. É muito